Olá, gente, tudo bem? Sou eu, Iranilda, novamente. Nessa oportunidade agora eu quero comentar com vocês um pouquinho os resultados do meu projeto de mestrado, da minha pesquisa, do meu relatório final. Minha pesquisa chama Parques Urbanos de Mauá, estudos de casos sobre gestão de uso público e as atividades físicas de lazer. Esse projeto eu fiz junto com o professor Reinaldo Tadeu Boscolo Pacheco, que foi meu orientador, dentro do programa de Ciências da Atividade Física na USP Leste. Então, vou comentar um pouquinho com vocês o que deu. O meu projeto, ele teve o objetivo de analisar se a gestão de uso público dos parques de Mauá tem incentivado ou não esses espaços para a prática de atividades físicas de lazer. Eu fiz uma pesquisa de campo, então fui muito a campo, foram 23 incursões, num enfoque etnográfico. Eu tive o apoio de pesquisa, meu apoiador foi o Manuel, meu esposo, que me acompanhou em quase todas as visitas. Além disso, eu pude fazer 19 entrevistas estruturadas entre gestores e usuários dos parques. Bom, o que eu estou considerando como parque urbano para que vocês não fiquem em dúvidas e entendam por que alguns deles entraram? Parque urbano como uma área de uso coletivo que contribua com um ambiente urbano sustentável, não sendo necessária uma paisagem verde, uma paisagem que a caracterize como uma área verde na cidade, mas que seja um bem de uso comum, espaço de efetivação de direitos. Então, a partir dessa ideia de parques, eu pesquisei o Parque da Juventude, junto com o Paço Municipal de Mauá, o Parque da Gruta e o Parque do Guapituba, perdão. Então vamos lá. No segundo momento, eu fiz uma discussão refletindo sobre a gestão pública, aproximando com a questão dos parques e levantando alguns elementos que seriam importantes para potencializar o parque enquanto um local de atividade física de lazer. Eu pesquisei Mauá, que é uma cidade industrial, quem mora aqui sabe. Pesquisei, dei uma olhada no orçamento, no funcionamento, tanto da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que são as gestoras do Parque do Guapituba e da Gruta, que também são unidades de conservação, e o Parque da Juventude, que é considerado um parque urbano mesmo, sem ser unidade de conservação, que é gerido pela Secretaria de Cultura e Juventude. Então vamos lá. A partir daí, eu identifiquei os horários com maior fluxo de gente fazendo atividade de lazer e pude identificar quais eram os grupos representantes. Então tinham skatistas, tinha o pessoal jogando basquete, tinha gente que ia fazer caminhada, família descansando, jovens tirando fotos, ambulantes, vendedores ambulantes na porta do parque, principalmente na Gruta Santa Luzia. Foram essas pessoas que eu consegui conversar. Então, a partir dessas conversas e das observações de campo, que eu chamei de andanças de campo, porque são a maioria feitas a pé, algumas de ônibus e outras de bicicleta. Então, são dados coletados a partir desse olhar, tá? De quem caminha, de quem anda de bicicleta e de transporte público em Mauá. Então, eu analisei algumas categorias de análise. Então, por exemplo, acesso ao parque, acesso a esses 3 parques que eu comentei, quais são os tipos de frequentadores, de locomoção que eles fazem. Outra categoria foram serviços ambientais, quais são os tipos de serviços ambientais que esses espaços eles prestam para a cidade. O que é as trilhas, quais são os problemas que eles enfrentam. Na gestão do parque, eu levantei recursos humanos, financeiros, se tem plano de manejo, algum documento norteador, como é a segurança, como é a participação popular, os usos para lazer. Então, eu pude levantar tanto a infraestrutura real quanto a potencial para o uso, eventos, atividades espontâneas, os interesses dos usuários nessa questão, e apareceram depois mais 2 categorias que foi perspectiva dos gestores em relação ao parque e as melhorias que os usuários apontam como sugestão para os parques. E aí, eu fecho minha pesquisa dizendo para você, e aí, a gestão de uso público, ela estimula ou não a apropriação desses lugares para as atividades físicas de lazer? O que eu consegui levantar no meu estudo é que não precisa de estímulo. Mauá é uma cidade tão adensada que quando a gente encontra um espacinho livre, a gente vai se apropriando. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, num local como ali na frente da Vila Magine, o Rio Tamanduateí tem um espaço
entre o rio e a Antônia Rosa Fioravante, a avenida, e as pessoas usam para os mais diversos usos, para andar de bicicleta, para voltar para casa, para caminhar. Então, quando tem um espaço livre, a gente se apropria. Agora, para que o parque urbano ele tenha potencializado a sua função na cidade, a gente precisa superar algumas barreiras aqui em Mauá ainda, que são elas, não só em Mauá essa primeira, mas no Brasil todo, que é a classificação dos parques urbanos. A gente precisaria pensar esse espaço enquanto rede, porque a classificação do Brasil faz uma política muito fragmentada. O modelo de gestão a gente precisaria melhorar. Hoje é um modelo de gestão sem controle social, muito dependente do orçamento público. Precisaria melhorar aqui em Mauá a gestão de pessoas, ter mais valorização, possibilidade de mobilidade funcional, recursos financeiros. Tem um predomínio muito grande ainda de atividades do conteúdo físico e esportivo, porque falta um documento norteador dos parques, nem nas unidades de conservação os tem, né, o plano de manejo, nem um plano de uso público, por exemplo, no Parque da Juventude, também ainda não tem. Eu me coloco à disposição nesse último problema, que é falta de sistematização de informações, né? Então a gente não tem um índice, um perfil de usuários. Tudo o que a gente percebe é que a equipe gestora dos locais tem muita coisa na cabeça, mas ainda não é sistematizado enquanto documento, e a gente acaba perdendo isso quando tem a troca de uma gestão para outra. Então seria interessante sistematizar essas informações. E aí, para fechar, eu dou uma provocadinha na área 21, falando o seguinte, vou ler por completo para vocês, que eu coloquei assim: um manifesto pela pesquisa sociocultural nas ciências da atividade física. É assim que eu fecho meu trabalho. Mais do que a prática corporal em si e seus efeitos biológicos, há corpos que caminham, que moram em determinada localização, que optam política, ética e espiritualmente por algo, que atribuem determinados sentidos e, quando compreendidos, conseguem se conectar com o outro, seja ele humano ou não, e criar novas formas de sociabilidade que garantem conjuntamente o seu bem viver na cidade. Se você ficou curioso, logo vai estar disponível no USP Teses, tá? É só você colocar lá USP Teses no Google ou no Bing, e aí você vai conseguir encontrar Iranilda Oliveira de Medeiros com esse estudo logo e ler o trabalho na íntegra, tá? Se você não saiu ainda no USP Teses, mas tem uma cópia com o pessoal da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, né? O pessoal aqui da Secretaria de Cultura e Juventude também, eles têm uma cópia, você também pode ter acesso, ok? Um abraço, muito obrigada pelo seu tempo. Tchau, tchau.